Irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Eu convido a igreja a se pôr em pé, em atitude de reverência à palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, de 1 a 13, diz assim a sagrada lei: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, porque por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Oremos mais uma vez. Pai, estamos aqui mais uma vez para ouvir do Senhor. Nós cremos que a palavra que lemos agora é do Senhor, é vontade Tua para as nossas vidas, é viva e é eficaz e atinge a nossa alma pela ação do Teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos que pela Tua graça e misericórdia o Senhor mesmo fale conosco. Apesar de mim, Senhor, me use para falar aos teus filhos nessa noite e ao meu coração também. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu penso que você já fez algum tratamento dentário. E talvez alguns já tenham feito até cirurgias, não é? Por exemplo, existem cirurgias que são bem mais complexas, né? A pessoa pode sofrer um acidente, ter partes do corpo bastante afligidas, e aí vem uma boa cirurgia, um bom médico, bons hospitais, e a pessoa consegue ter o seu corpo plenamente restaurado. Mas o fato é que tanto ir para o dentista quanto ir para uma cirurgia, a gente sabe que tem dor nessa história, não é? E que a gente tem que suportar muitas vezes as dores, porque temos um objetivo. Nós queremos os dentes melhores, queremos a nossa saúde restabelecida, mas não tem jeito, tem que passar pela dor. Ocorre, meus irmãos, que Paulo entendia bem o que era sofrer e também o que era suportar dores. Tanto é que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai alertar aqui nesse trecho que nós lemos para as dificuldades e as bênçãos de se viver uma fé sem fingimento. Lembra-se disso? Nós estamos falando essa expressão que Paulo fala que Timóteo tem uma fé sem fingimento, porque esse tema é desse grande bloco que começou lá no capítulo 1. E de cara, nós vemos aqui no comecinho do versículo 1, aliás, eu recomendo que você mantenha a sua Bíblia, seu aplicativo aberto e acompanhe. No começo do versículo 1 ele diz: Tu, pois, filho meu. Ora, o que significa isso? Talvez nós pudéssemos dizer assim: quanto a você, meu filho. No fundo, o que vai acontecer a partir daqui é uma aplicação direta ao coração de Timóteo. Tudo que Paulo falou até aqui, dando instruções, exemplos e tudo mais, agora Paulo vai aplicar diretamente à vida do seu filho amado Timóteo. Veja, lembra comigo? Depois que Paulo deu o exemplo de Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, Timóteo deu exemplo de si mesmo. Paulo deu exemplo de si
mesmo. Paulo deu o exemplo de Onesíforo como um homem que era fiel ao Senhor, e também lembrou Timóteo que ele deveria dar bom testemunho e que ele não deveria se envergonhar de Cristo. E agora então Paulo passa a dar instruções práticas sobre isso. E nós vamos dividir então o texto nessa noite em 5 partes, e eu pretendo ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não há obra sem Cristo. Versículo 1 ainda: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, seja forte, meu filho, seja forte na graça. A condição para seguir em frente está na graça de Jesus Cristo. Precisamos lembrar que graça é o favor imerecido que nós obtemos apenas por Cristo. Lembra que Paulo falou, aliás, a resposta do Senhor, quando Paulo, falando com o próprio Cristo, apresenta aquela dificuldade do espinho na carne, lembra-se? 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo falando com ele, e Cristo diz o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, meus irmãos, Paulo sabe de tudo isso. Paulo lembra que nós passamos por dificuldade, mas é no meio da dificuldade que o próprio Senhor nos fortalece. A expressão que vem aqui é uma expressão muito usada por Paulo. Ele diz que esta graça está em Cristo. Meus irmãos, essa expressãozinha em Cristo, ela é gigantesca na nossa vida. Paulo está dizendo, toda vez que Paulo está falando em Cristo, eu vou dar um exemplo para você, para te ajudar a entender essa expressão. É como se nós tivéssemos mergulhado em Cristo. Talvez você já tenha mergulhado na piscina, mergulhado num rio, mergulhado no mar, né? Aliás, se você já fez mergulho no mar com cilindro e máscara, é maravilhoso. Você está lá no meio vendo os peixinhos, tudo lindo, aquela coisa maravilhosa. Mas quando você está mergulhado, qual é a sua situação? Você está envolto de água por todos os lados. Se você está mergulhado, tem água para todos os lados, não tem opção. A noção aqui de em Cristo é justamente essa: mergulhado em Cristo. Nós só podemos viver com Cristo em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Isso é estar em Cristo. Agora, meus irmãos, não tem esse negócio de mensagem motivacional, técnicas de coach, práticas místicas que sustentem o povo de Deus na obra de Deus. Nada disso nos sustenta. Nós necessitamos exclusivamente da graça de Jesus Cristo. Somente a graça, sola gratia, é um dos temas da reforma. E aí, a instrução que Paulo dá a Timóteo é uma instrução muito clara: fortifica-te. É necessário que ele deva se fortificar, se tornar forte, fortalecer. Eu fiquei lembrando, né? Brasília é uma cidade onde tem muitas academias, né? Se a gente fosse pregar esse texto numa academia, a gente poderia dizer assim: sejam malhados espiritualmente. Você precisa, Timóteo, ser forte na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ocorre ainda, meus irmãos, que isso não é apenas para Timóteo, isso é para mim e para você. Uma ação que todo crente deve buscar. Todo crente deve ter cuidado com a sua própria fé. Você não pode brincar com isso. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Escute isso com muita atenção, o que o Senhor diz ao seu coração: fortifica-te. Pensa no seu próprio nome. Agora ouça essa frase. Eu vou falar uma palavra e uma linhazinha para você preencher com o seu nome. Fortifica-te. Essa palavra é para mim e para você. Nós devemos nos fortalecer na graça de Cristo. O detalhe é que essa ação exige esforço. Assim como a academia, não é mesmo? Eu tentei um tempo atrás fazer um plano de academia, aqueles que você paga por fidelidade para pagar mais barato, 6 meses, né? Ao final de 6 meses eu não estava forte. Tudo bem, eu não fui na academia, né?
porque eu descobri que você precisa ir, você precisa se esforçar, você precisa ir lá e suar muito, você precisa se dedicar muito para ter um corpo forte. Assim também é na fé. Porém, meus irmãos, esse esforço para nos tornarmos fortes na graça é um esforço que deve ser realizado, em primeiro lugar, na dependência de Cristo. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Nós temos um dever de casa a fazer, que é nos esforçarmos para ficarmos fortes na graça de Cristo Jesus. Ai, que lindo ele fazendo assim com as mãos também. Glória a Deus. Tem um ouvinte atento a mim aqui. Segundo lugar, versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outras. Em segundo lugar, nós aprendemos que Timóteo deveria transmitir o Evangelho. Transmite o que da minha parte ouviste. O que Timóteo ouviu? Nós vimos isso nos textos anteriores. Paulo fala que Timóteo recebeu o bom depósito, que nós já vimos que isso nada mais é do que a própria palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, as Sagradas Escrituras. Timóteo recebeu o bom depósito. Lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo transmitiu para Timóteo o Evangelho, e agora Timóteo tem que continuar a transmissão deste Evangelho. E o texto diz que isso acontece através de muitas testemunhas. Nós não temos condições de saber aqui pelo texto o que significa exatamente essas muitas possibilidades. Os estudiosos se dividem nisso. Pode ter sido as testemunhas que estavam no dia do batismo de Timóteo, pode ser as testemunhas que estavam na ordenação de Timóteo, quando Paulo e o colegiado dos presbíteros ordenaram Timóteo, pode ser também porque Timóteo viajou muito com Paulo em suas viagens missionárias, e Timóteo viu Paulo proclamando o Evangelho a muita gente. Mas a ideia geral é: Timóteo, lembra-se que o Evangelho que você recebeu é conhecido, e você é conhecido por ter recebido esse Evangelho. E aí um parênteses para nós, né? Isso nos lembra que a verdade das Escrituras, ela não é uma verdade secreta. Isso aqui não é para os especiais, para os espirituais, não é para os melhores, para os bambambãs. Não, a verdade do Evangelho, ela é pública, e Timóteo está sendo lembrado disso. Agora, Timóteo deve anunciar isso a homens fiéis e também idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos transmitam também a outras pessoas. E aqui tem duas palavras que estão conectadas: fidelidade e capacidade. Não pode ter só uma coisa ou outra. Não, eu sou fiel, eu sou um cara fiel às Escrituras, mas eu não sei, não passo direito, eu ainda não sei fazer. Ou eu sou muito bom de oratória, sei ensinar muito bem, sou um excelente professor, mas não sou fiel na palavra. Então não adianta. Paulo está falando: olha, percebam homens que têm essas duas condições. Esse texto aqui está muito provavelmente relacionado ao texto de 1 Timóteo 3,2, onde Paulo ensinou a Timóteo que o Evangelho, na sua condição autoritativa, é pregada por presbíteros, por pastores, não é? Então Paulo está fazendo essa conexão anterior para justamente dizer o que? Existe uma sucessão de conhecimento. Lembra qual é o contexto geral dessa carta? Paulo está lembrando a Timóteo que existem os falsos mestres e falsos ensinos por aí, não é? Então Timóteo tinha que se empenhar em fazer verdadeiros mestres. Contra falsos mestres, nós precisamos de bons mestres na palavra do Senhor. A noção aqui, meus irmãos, é que um passa para o outro o Evangelho, e assim o Evangelho vai se espalhando. Eu gosto muito mais de Olimpíada do que de Copa.
Se isso te decepciona, eu já te disse que eu ia te decepcionar mais cedo ou mais tarde, né? Eu não dou muita atenção para a Copa, mas para as Olimpíadas eu gosto demais. Especialmente desde o primeiro momento, quando tem aquela transmissão da tocha olímpica. Lembra como essa cena é legal? Um vai passando e passa para o outro, que depois acende a pira e passa para o outro. E N pessoas fazem isso, não é? Às vezes atravessam um país inteiro, aquela tocha passando de... Aquilo é tão bonito, até no dia que chega e acende a pira que está no estádio, e durante toda a Olimpíada aquela tocha vai ficar acesa. O que Paulo está falando aqui a Timóteo é justamente isso: continue passando a chama do Evangelho para homens fiéis e idôneos, para que essa chama nunca se apague e continue passando sempre para frente. Precisamos lembrar, meus irmãos, Paulo está para morrer. Paulo está na cadeia. Paulo sabe que os dias dele estão contados. Logo depois dessa carta, muito provavelmente, Paulo morre, não é? E Paulo está preocupado com isso. Afinal de contas, ele passou o bom depósito para Timóteo, mas Timóteo não podia esquecer que ele devia continuar passando isso para outros. Parênteses. Isso não dá base para a doutrina romana, né, romanista, apostólica romana, da sucessão petrina, né, de que Pedro é o representante de Deus e Pedro vai passando de um para o outro, e isso, os papas são esses que recebem de um para o outro. Isso não dá base para isso. O que Paulo está falando é: continue espalhando o Evangelho em todos os cantos, mas a preservação do Evangelho é feita por esses homens fiéis. Ou seja, a transmissão fiel da palavra de Deus, que a propósito continua a mesma. Está tendo uma treta aí na internet, né, recentemente, de um certo senhor que diz que a palavra de Deus precisa ser atualizada, mas o que nós entendemos é que a palavra é exatamente a mesma. Por isso nós devemos continuar anunciando essa palavra de geração a geração. E, meus irmãos, é tão lindo isso, porque se nós estamos aqui em pleno 2020 lendo a mesma palavra, é porque gente foi fiel na continuidade dessa transmissão, e que o Senhor também assim nos faça em nosso meio. É claro que Paulo está ensinando a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, é claro, isso aqui é uma noção de um pastor para outro pastor, mas sem sombra de dúvida, essa palavra se aplica em lato sensu a todos nós crentes. Nós, como crentes, devemos manusear bem a palavra, conhecer bem a palavra e evangelizar outras pessoas, ou seja, passar essa palavra a outras tantas pessoas, e devemos fazer isso da mesma forma, com fidelidade e idoneidade. Em terceiro lugar, aí eu volto àquela introduçãozinha: não há ganho sem dor. Eu estou olhando ali a minha queridíssima Karina. Gente, vocês precisam se consultar com a Karina. A Karina é uma das melhores osteopatas do país. Eu não sei se você sabe disso, mas nós temos uma das melhores osteopatas do país aqui nesta igreja. Mas eu vou te dizer, a consulta com ela é muito animada. Ela mexe em você de tal jeito que você sai de lá alinhado, mas você sente, viu? Você tem que gemer para ser posto no eixo de novo, né? Especialmente eu, que sempre chego lá estrupiado, né? Isso aqui não estava aqui, eu lembrei agora só. Mas o fato é que eu quero dizer é que não há ganho sem dor. E aí a gente vê que Paulo está dizendo para Timóteo que a tarefa vai ser difícil, a tarefa é árdua, essa tarefa traria dores e dificuldades. Isso é algo, meus irmãos, que todo ministro, em especial os que estão almejando o episcopado, como nós vimos na outra carta, eles têm que saber muito bem. Ontem no presbitério tinha um seminarista que foi aprovado a licenciatura, e uma das perguntas que eu fiz a ele é: você sabe que você vai perder direitos? E que a vida é muito difícil no pastorado? Porque não entre enganado nisso não, porque a Bíblia diz que a coisa é difícil. Porém, meus irmãos,
Paulo vai mostrar isso, e ele diz o que? Versículo 3: participa dos meus sofrimentos. Ou, em outras palavras, suporte comigo os meus sofrimentos. E é interessante porque o próprio Senhor Jesus nunca escondeu, tanto por palavras quanto pela sua própria prática pessoal, que há grande dificuldade para todos aqueles que vivem fielmente o Evangelho na íntegra. Curioso que essa ideia que Paulo está falando de suportar, de participar com ele, é uma ideia de passiva, de receber os ataques e não de atacar. Paulo está falando: Timóteo, eu estou apanhando, eu estou sofrendo, e o meu convite para você, Timóteo, é: sofra comigo. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. E aí Paulo vai usar 3 analogias que explicam melhor a lógica do esforço que está aqui por trás. Em primeiro lugar, ele fala do soldado. Como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Soldado, nós sabemos que é aquele que está pronto para seguir debaixo das piores condições. O soldado é treinado para isso, para sofrer bastante mesmo, para aguentar qualquer coisa, porque a guerra não é para qualquer um. Você não vai para a guerra para achar que é moleza, não é videogame. Na vida real a coisa é bem difícil, não é? Soldado em serviço não se envolve em negócios desta vida. Soldado não pode se preocupar com as questões ordinárias da vida. Nada pode distrair o soldado, porque ele está, afinal de contas, a serviço. O soldado que está aquartelado, assim também como o bombeiro, a título de exemplo, quando ele está aquartelado, normalmente ele está como? Fardado e pronto. Porque a hora que não dá para esperar, aconteceu agora. Nós temos aqui o nosso irmão Cassius, que é bombeiro. Quando ele está de serviço, imagino que não dá para ficar lá de boas. Tem que ficar absolutamente pronto, porque a hora que toca o telefone, a hora que toca o chamado, é entrar no caminhão e sair. A noção que Paulo está dizendo a Timóteo é justamente essa: fique pronto, Timóteo, porque você tem que estar alerta em todo o tempo para o serviço. Você consegue imaginar, meus irmãos, alguém está num campo de batalha e de repente para e atende o celular, a esposa ligando: querido, precisa fazer compras depois que você sair da batalha, e as balas voando para todo lado. Você consegue imaginar uma cena assim? Claro que não, porque quando nós estamos no serviço do Senhor, nada pode nos distrair. Só que ele continua: você foi chamado, Timóteo, para satisfazer a vontade daquele que o recrutou. Você foi chamado para seguir as ordens do comandante. No campo de batalha, você só tem uma opção, Timóteo: obedecer o comandante e ninguém mais. Não dá para ouvir outras vozes, outras pessoas, outras intenções, nem mesmo a sua própria vontade, Timóteo. Você foi chamado por Cristo. Afinal, você é um soldado de Cristo. E antigamente as crianças, hoje em dia, infelizmente não tem acontecido muito. Mas os meninos eram ensinados desde pequenininhos: sou um soldadinho de Jesus. A gente ensinava isso para as crianças, porque é essa a ideia. Nós somos chamados para a luta no Evangelho. E aqui a primeira analogia então é sobre os soldados de Cristo, e esse deve ter total devoção e fidelidade ao Senhor de todo o seu coração. Então a primeira figura é a do soldado, que está atento e que vai passar por dificuldades e que ele deve atender apenas o seu comandante. Mas em segundo lugar, a segunda analogia é o atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
Atleta aqui, meus irmãos, a palavra usada aponta para o atleta profissional, aquele que se sujeita a um treinamento rigoroso. Paulo usa essas figuras com muita frequência. Aqui é o atleta olímpico grego, não é? Aquele que competia nas provas. Os estudiosos entendem que seguir conforme as normas tem a ver com a cultura daquele momento, onde os atletas, para competir, eles tinham que fazer um treinamento de no mínimo 10 meses. Ele tinha que treinar por 10 meses para participar de uma prova. E isso era tão sério naquele momento que ele tinha que fazer um juramento, dizendo o quê? Eu treinei por no mínimo 10 meses, então eu posso competir. Porque ninguém entra na competição para ficar no último lugar. Não é lógico isso. Quem entra para competir, entra para o pódio, entra para ganhar o primeiro lugar. E a noção, então, aqui que Paulo está dizendo, é que Timóteo tinha que saber muito bem o que fazer, e que isso significaria sacrifício para alcançar o prêmio. Lembra-se que o atleta olímpico grego ganhava uma coroa quando ele chegava, ou coroa de louros, quando ele chegava em primeiro lugar? Timóteo está sendo lembrado disso, você vai competir para ganhar a coroa da vitória. 1 Timóteo 4,7, Paulo diz o que? Exercita-te, é a mesma noção do atleta, fazer os exercícios, se fortalecer para competir. Exercita-te pessoalmente na piedade. Essa segunda figura está lembrando para Timóteo que ele precisa de disciplina, autocontrole, resistência e eu diria casca grossa. O atleta não pode entrar com mimimi, ele entra para ganhar. E ele compete conforme as regras. E Timóteo devia competir conforme as regras. E qual é a regra de Timóteo? A palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele usa a figura do lavrador, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quem é o lavrador, meus irmãos? Todos nós, mesmo que nós não tenhamos uma vida no campo, nós sabemos que o lavrador é aquele que trabalha arduamente de sol a sol, porque não é fácil plantar para esperar a colheita. E ele diz que esse é o primeiro a participar dos frutos. Só que você só colhe aquilo que você planta. E para plantar existe um trabalho árduo. Não dá para ter medo do trabalho. O próprio Senhor Jesus falou lá em Lucas 9 que nós não podemos pôr a mão no arado e depois ficar olhando para trás. Pelo contrário, nós temos que insistir nisso. O galardão dos trabalhadores, aliás, o galardão, a bênção de ver o resultado final é apenas para os trabalhadores. Preguiçosos, desocupados, inúteis, irresponsáveis, esses não são bem vistos e nem bem quistos no meio da obra do Senhor. Paulo está falando, Timóteo, você vai agir, você vai trabalhar igual um lavrador, você vai trabalhar muito. E, meus irmãos, não há nada mais gratificante na obra do Senhor do que, depois de muito trabalho, muito esforço, muita disciplina, você ver pessoas se convertendo. Você vê pessoas ajustando a sua vida. Você vê pessoas que estavam desviados na fé ou em crises de fé, e por esforço que o Senhor nos chama para fazer, essa pessoa então retoma a vida na presença do Senhor. Isso é glorioso, mas quem vê isso primeiro? O que está trabalhando. As outras pessoas vão ver essa bênção depois. E Paulo está estimulando Timóteo, Timóteo, segue firme, porque você vai ser o primeiro a ver isso acontecendo. Quem está envolvido na obra é o primeiro a ver os resultados e é o primeiro a se alegrar com isso. E obviamente que eu também preciso falar às crianças. As crianças têm que entender também a palavra do Senhor. Veja, crianças, o apóstolo Paulo está usando 3 figurinhas aqui para ensinar a Timóteo. Só que esses exemplos é para que Timóteo fosse muito dedicado.
Talvez se eu fosse falar para as crianças, eu diria o que? Você tem que ser um excelente estudante. Eu acrescentaria para as crianças essa analogia. Você tem que ser o melhor. Já pensou se Timóteo fosse uma criança e estivesse ouvindo aqui hoje? Nós deveríamos dizer o que? Timóteo, você tem que ser o melhor estudante da sua sala. E você vai ter que estudar muito, porque vai chegar as provas. E você tem que passar nas provas. Então Timóteo está aprendendo sobre isso com essas três figuras: o soldado, a dedicação de um soldado, o soldado tem que ser dedicado, o atleta tem que ser dedicado, ele tem que ter uma disciplina muito grande, e o trabalhador, o agricultor, ele tem que trabalhar muito para ver a colheita. Isso significa o quê? Que essa é a vida do ministro do Evangelho. Meu Deus, essa é a vida do ministro do Evangelho. Nós temos que ser dedicados assim. Porém, essa palavra não é só para mim, para o Adelso, para o Bruno e para o Azaf. Essa palavra é para todos nós. Nós, como servos de Cristo, temos que ser fiéis e entender que tem esforço sim na vida com Cristo. E Paulo chama a mim e a você nessa noite a nos juntarmos com ele nas suas algemas. Acontece que o texto tem uma espécie de parênteses final. Versículo 7 é uma espécie de parênteses, onde Paulo vai chamar Timóteo à reflexão, e ele diz assim: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Dizendo eu com as minhas palavras: pense bem, Timóteo, sobre o que eu acabei de dizer. Busque o Senhor para compreender todas as coisas. Afinal de contas, Paulo tinha usado analogias para ensinar a Timóteo. Então Timóteo ia ter que gastar um tempo para entender ali as lições que estavam ali. É óbvio que Timóteo ia se valer da ação do Espírito Santo, assim como eu e você. Mas o que nos compete entender aqui, meus irmãos, é que a nossa fé passa pela mente. Você precisa entender a sua fé. Você precisa dar razão da esperança que há em Cristo. Você precisa ter uma fé inteligente. Você precisa ter uma fé que você sabe explicar e que faz sentido, porque a palavra de Deus faz sentido. Usando uma palavra apenas, eu diria assim para nós: pense. Timóteo está falando, Paulo está falando para Timóteo: sabe o que eu acabei de dizer? Pensa sobre isso e busca o Senhor, porque você precisa entender isso. E você e eu, meus irmãos, nós temos esse mesmo chamado, nós temos que entender a palavra de Deus. Agora, se está com alguma dificuldade, faz o que o próprio Tiago nos ensinou. Se você está com dificuldade, peça sabedoria a Deus e Ele dá liberalmente. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa língua, para que nós possamos entender a nossa fé. E é obviamente que na igreja nós temos o privilégio de aprendermos mais sobre isso. Resumindo então esse terceiro ponto, a vitória da batalha, o prêmio da vitória e a colheita farta só vem depois de muito esforço. E você não pode ser enganado acreditando que o Evangelho é um mar de rosas. Tem muita igreja enganando os crentes, dizendo que andar com o Senhor é bênção pura. Ok, é bênção pura mesmo, é muito bom servir ao Senhor, mas bênçãos apenas materiais. Anda com o Senhor Jesus que a sua vida vai mudar, você vai ser rico, você vai ser próspero, você não vai nem pegar doença, segundo alguns. E aí vem uma pandemia dessa, a pessoa fica afligida e entra numa crise de fé. Porque afinal de contas me disseram que eu não fico mais doente. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, aplicando errado o texto. Mas a Bíblia nunca escondeu que andar com o Senhor Jesus exige esforço.
Em terceiro lugar, versículos 8 a 10, Paulo dá a razão para tudo isso, porque, fala a verdade, meus irmãos, até agora está difícil, não está, de engolir esse texto, saber que você vai ter dificuldades, mas Paulo explica o porquê disso. Versículo 8, ele mostra que Cristo é o nosso maior exemplo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O próprio Cristo passou pela cruz, o próprio Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus por isso. A doutrina da ressurreição, meus irmãos, é o coração da mensagem da salvação anunciada desde os tempos passados. A propósito, uma palavra para você. Nós tivemos uma ótima aula na escola bíblica hoje de manhã sobre ressurreição. Se você tivesse vindo aqui, você tinha se beneficiado da aula que nós tivemos hoje. Mas Paulo está lembrando que Cristo ressuscitou, e o chamado de Paulo para Timóteo é: nunca se esqueça, Timóteo, mantenha sua mente ativa e focada somente em Jesus e Jesus ressuscitado. Porque naquele tempo tinha dois grupos: o que acreditava que Cristo não era homem, era apenas o Marcel nos ensinou muito bem hoje de manhã, né? Era uma espécie de holograma, ou que Cristo era só homem, não era Deus. E até hoje isso acontece. Eu não sei se você já ouviu falar, as pessoas falam assim: não, Jesus Cristo existiu sim, ele foi um bom e sábio mestre. O que ela está dizendo? Só foi homem. Outras religiões por aí vão dizer o que? Não, Cristo existiu mesmo, ele foi um espírito de luz que passou por essa terra. Mas o que Paulo está ensinando a Timóteo, que não, que Jesus Cristo, aliás, Jesus Cristo, o prometido, morreu e ressuscitou, está vivo. E isso é uma palavra de conforto para Timóteo. Lembra-te, Timóteo, que Jesus é aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que continua governando o universo para o bem da igreja e para a glória de Deus. E tudo o que acontece nessa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Timóteo, não se preocupa com as algemas, junta-se comigo e vamos servir a Cristo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu abro um parênteses aqui para uma outra doutrina muito importante da nossa fé, que é a doutrina da união hipostática. Você sabe o que é isso? Claro que você sabe, só que talvez não com essa palavra. A dupla natureza de Cristo. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é 100% Deus, afinal de contas ele é, diz o texto, ressuscitado de entre os mortos, e ele é 100% homem, afinal de contas ele é descendente de Davi. O próprio texto nos ajuda a entender isso, e eu deixo uma dica para você: leia o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, para você aprender um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina da nossa fé. Porém, Paulo continua dizendo que existe dificuldade sim, e Paulo, meus irmãos, entende bem o que é viver tribulação na pele. Paulo sabia muito bem que é isso, e ele diz o quê? Aconteceu tudo isso porque eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, versículo 9. Paulo foi preso, meus irmãos, como um malfeitor. A palavra aqui no grego é criminoso, só que não é um criminoso qualquer. É o pior tipo de criminoso na face da terra. É aquele que merece a cruz romana. Lembra-se disso? Só vai para a cruz os piores bandidos. E Paulo está dizendo que ele está sendo considerado como um malfeitor. Por quê? Porque ele crê em Cristo, porque ele anuncia Cristo, porque ele vive segundo Cristo. Imagine, meus irmãos, hoje, eu e você ficarmos presos num presídio de segurança máxima na ala dos piores bandidos.
Só que você foi porque você prega Cristo. Você junto com os piores bandidos. Só que a sua causa de prisão foi porque você prega a Cristo. Esse é Paulo. Paulo está em cadeias como bandido. Isso é fácil ou é difícil? Muitas vezes a gente lê o Evangelho de forma muito romântica, não é verdade? Mas é difícil, meus irmãos, não está fácil para Paulo aqui não. Paulo falando, eu estou preso, fui preso como bandido. Mas aí vem o versículo 9 e 10, que diz assim: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Há uma razão para Paulo ter suportado as algemas. A mensagem da salvação, meus irmãos, não pode ser algemada, não pode ser presa. A mensagem da salvação não fica presa. O inferno não prevalece contra a igreja. Por quê? Porque Deus tem os seus eleitos a serem alcançados. Paulo poderia estar preso? E estava, mas a mensagem continuava sendo pregada. Deus, meus irmãos, tem os seus eleitos para serem alcançados. Paulo poderia estar preso, sim, mas a mensagem não estava presa. A salvação, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus, obviamente por meio de Cristo. E o resultado da salvação é a eternidade na presença de Jesus. O texto diz que com Cristo com eterna glória. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. O verdadeiro amor ao próximo é suportar todo o sofrimento pela salvação dos eleitos. Paulo demonstra que a dedicação à igreja de Cristo, é mais importante do que o seu próprio corpo. Porque esse sofrimento tem um propósito evangelístico. O sofrimento de Paulo vai ganhar pessoas porque ele continua proclamando o Evangelho. Não é a cadeia que salva pessoas, é a mensagem de Paulo, que Paulo está anunciando, que salva as pessoas. E aí, a preocupação social com o bem-estar do próximo é correta e deve ser buscada, sem sombra de dúvida. Nós devemos nos preocupar com as injustiças sociais, com os problemas, com a injustiça que acontece no nosso país, com a pobreza. Nós devemos nos preocupar com tudo isso. Porém, a salvação é algo infinitamente melhor, mais importante e prioritária. E é isso que todo crente deve desejar para outra pessoa. Essa é a melhor coisa da vida neste planeta, ser salvo por Cristo Jesus. Não existe outra coisa melhor. Usando novamente aqui o nosso guerreiro Cassius, hoje eu estou citando ele, como um bombeiro fiel que ele é. Você consegue imaginar, meus irmãos, suportar chamas, fumaça, perigo de um prédio desabando para salvar uma pessoa? Por que eles fazem isso? Porque eles são super-heróis? Que eles gostam de sofrer? Claro que não. Eles fazem isso porque eles querem socorrer, salvar pessoas. Eles querem que as pessoas vivam. Você consegue imaginar o Cássio chegando num prédio em chamas, ouvindo alguém gritando lá dentro por socorro, e Cássio do lado de fora dizendo assim: oi, sai daí, bobinho. Ele está lá quase morrendo, asfixiado. E Cássio do lado de cá: sai daí, bobinho. Você acha que esse é o trabalho de um bombeiro, meus irmãos? Qual é o trabalho? É entrar lá dentro e carregar essa pessoa para fora, mesmo que seja no colo. É ou não é, Xavier? Xavier também é bombeiro. É ou não é? Você tem que fazer tudo para salvar a pessoa. E é isso que Paulo está dizendo: faça tudo, Timóteo. Timóteo vai sofrer, vai ter algema, vai ter dificuldade, mas não se importe, porque isso é o que a gente faz para salvar pessoas. E por último, versículos 11 a 13, um hino de louvor. E Paulo começa com aquela frasezinha que a gente já conhece: fiel é esta palavra. Isso é um chavão das cartas paulinas para exaltar o que vem pela frente.
Possivelmente, esse versículos 11 a 13 é uma espécie de hino cristão que existia naquela época, e Paulo está usando aqui para reforçar a sua mensagem. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nada mais, nada menos, meus irmãos, do que uma síntese da obra da salvação. Em primeiro lugar, fomos unidos com Cristo na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Logo, a morte não nos alcança mais, porque vivemos com Ele. Timóteo, não se preocupa não. Eu vou ser morto daqui a pouco, mas eu estou com Cristo e eu vou reinar, viver com Cristo. Em segundo lugar, nós vamos perseverar com Cristo, a doutrina da perseverança dos santos. E nós vamos desfrutar da sua presença gloriosa. Os crentes perseveram, continuam com o Senhor e viverão eternamente com o Senhor. Em terceiro lugar, e aqui um aspecto também bastante sério que Paulo continua insistindo nessa tecla, uma advertência contra a apostasia. O que é a apostasia? Lembre-se disso? Afastar-se de Cristo, negar Cristo, se distanciar de Cristo. Paulo está falando o seguinte: olha, a terrível consequência de negar a Cristo é que esses serão negados por Cristo. Aqueles que professam a Cristo temporariamente serão negados por Cristo eternamente. Lembra da parábola da semeadura? Algumas sementes são comidas pelos pássaros, outras até criam raízes, mas logo secam, outras crescem entre espinhos e acabam sufocadas. Mas os crentes vêm no versículo 4. A fidelidade de Cristo é que garante a nossa salvação, porque nós não conseguimos ser fiéis por nós mesmos. A salvação não está sustentada na minha e na sua fidelidade, mas no próprio caráter de Deus, que é imutável. Nós só chegaremos à glória eterna por causa de Deus, porque Deus não muda, e Ele disse que vai salvar os seus. Resumindo, Deus é fiel na promessa que Ele faz, toda e qualquer promessa, tanto na promessa da salvação, quanto na promessa do juízo. O juízo de Deus é uma promessa. Ele garante que vai julgar e vai condenar os não salvos. E, meus irmãos, é um detalhe simplesmente importante: nada, absolutamente nada pode mudar isso, porque a natureza de Deus é santa e justa. E eu concluo então, voltando ao nosso exemplo inicial. Hoje em dia, quando a gente vai fazer um tratamento, e eu estou no meio de um tratamento, por isso que eu estou usando esse exemplo, não é? Ou quando nós vamos fazer uma cirurgia, a gente tem nos nossos dias anestesias potentes, que a gente não sente nada. Eu fiz um canal, eu não senti nada no dentista, e olha que eu sou medroso para isso. A única que eu senti foi a picadinha da agulha, mas eu não senti nada, porque tem anestesia. Só tem um detalhe, meus irmãos: não existe anestesia para as tribulações e dificuldades da vida, não tem jeito. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão com uma baixíssima resistência à dor da alma, ao desconforto das emoções, à negação das suas próprias vontades. Você fala para a pessoa: olha, abandone o pecado. Ela: não, eu quero continuar a vida assim. Você confronta a pessoa, ela geme, ela fica toda dolorida. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos chamados para ter o couro grosso na fé. É isso que é a palavra de Deus para nós nesta noite. E veja, nós não estamos nem presos em cadeias, nós não estamos nem na papuda, porque somos crentes. Mas como que por que será que nós estamos vendo esse tempo de apatia e de fraqueza? Eu tenho algumas impressões. Em primeiro lugar, porque os crentes, ou alguns crentes, não estão vivendo de fato para Cristo. Não sabem ou não querem viver para atender os propósitos do general que nos chamou.
não querem lutar na guerra para a qual nós somos convocados. Se você é do Senhor Jesus, você foi convocado pelo Senhor Jesus para uma luta, para uma guerra, não foi chamado para o clube de Jesus, nem para o motoclube de Jesus. Analogia, né, meus irmãos? Você foi chamado por uma guerra. Talvez seja o fato de não exercitar a própria fé. Tem muito crente que não está exercitando a própria fé. Mas Paulo falou que é para a gente fazer isso. E por conta disso, experimenta uma apatia. Mas eu desconfio que a questão não é uma apatia. Eu desconfio que é uma atrofia espiritual. Porque quando a gente não malha o corpo, a gente atrofia. Eu estou forçando essa analogia para nós entendermos que nós somos chamados para exercitar a nossa fé. Ou talvez seja porque não queira se esforçar e nem se desgastar na obra de Cristo. Mas nós precisamos ter uma convicção: a obra de Cristo é desgastante mesmo. Porém, tem gente que continua querendo as bênçãos e a salvação e a vida eterna. Mas não tem jeito, as duas coisas andam juntas. A obra de Cristo é dolorosa. Que coisa chata de ouvir, não é? Ocorre, meus irmãos, que a realidade das tribulações continuará seguindo os crentes. Segundo o Senhor Jesus, os tempos vão ficando cada vez mais difíceis até a volta dele. Se esse sermão acabasse aqui, ia ser um desespero geral, uma tristeza geral. Graças a Deus não acaba assim, porque a solução para Timóteo é a mesma solução para nós hoje. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa mensagem é para mim e para você. Como? Confiando no Senhor Jesus. Somente Cristo é solução para mim e para você. E você e eu devemos nos valer do que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Como que nós experimentamos a graça de Cristo, meus irmãos? Como? Como eu posso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Fazendo as coisas mais óbvias que a palavra de Deus nos diz. Por meio da adoração nessa noite, nós estamos fortalecendo a nossa fé, porque estamos aqui adorando ao Senhor. Pela leitura e pelo estudo da palavra. Pelo benefício dos sacramentos, como nós tivemos domingo passado. Pela oração, pelo jejum. Pela comunhão dos santos. Pelo exemplo dos irmãos. A nuvem de testemunha que nos cerca. Tudo isso, meus irmãos, ajuda a mim e a você fortalecermos a nossa fé. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoque-o enquanto está perto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele continuará fiel, e os seus eleitos preservarão a própria vida. Sigamos suportando com Cristo rumo à coroa, à vitória e à colheita que nos está prometida. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor não nos esconde a verdade das tribulações que experimentamos nessa vida, mas o Senhor é bom de tal forma que também não nos esconde a solução, e a solução está em Cristo Jesus, Cristo que deu a vida pelos seus filhos, pelos seus eleitos, e nós te agradecemos por essas verdades anunciadas a nós nessa noite. Ó Deus, nós chegamos até ao Senhor, ao teu trono de graça, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, para te pedir, fortifica, ó Deus, a nossa fé. A cada um de nós aqui, os teus filhos reunidos aqui nessa noite, que nós saiamos daqui fortalecidos em Cristo Jesus, na sua graça maravilhosa. Nós oramos confiados nesse nome. Amém. Vamos nos pôr em pé.